alegria que temos em nossa igreja, porque estamos festejando a todos os santos. E hoje também nos permite, pues neste caminho de evangelização, por meio da Rádio 104 FM, entrar a muitos lares e que se possam unir a este momento de alegria, momento de oração, momento de viver esta comunhão como igreja, a unidade da igreja. Bom, que todos os que participamos hoje possamos ter em conta que nosso caminho e no único caminho que nós temos é o caminho da santidade. Vamos então, irmãos e irmãs, a compreender isto da santidade, porque dá medo. Vocês têm medo de ser santos? Tem medo de ser santos? Sim ou não? Não. Não tem que ter medo. Isto é de Deus. Sim, é de Deus. E as coisas de Deus são coisas boas. Tudo o que vem de Deus é bom para a nossa vida. Por isso, vamos ser santos. Corramos o caminho de ser santos. Não podemos viver ou ser parte da igreja santa e perdidos. Não entender, não compreender a vida de santos. E nós todos, irmãos e irmãs, temos que ser santos. Se a igreja é santa, por nosso Senhor Jesus, que Ele é santo, santifica a igreja. Nós que somos a igreja, então, todos nós, como temos que ser? Santos. Não temos outro caminho. O único caminho que podemos ter é o caminho da santidade. E ali temos que viver essa alegria, irmãos e irmãs. Porque ser santo é viver a felicidade, a alegria. Falava um dos santos, um santo triste é um triste santo. Então, somos santos porque temos esse caminho. Nos diz, nesta leitura da primeira carta de São João, a segunda leitura, nos diz o versículo 2, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então, para estar na presença de Deus, para estar diante de Deus, temos que ser semelhantes a nosso Deus. Temos que ser, então, santos. Se Deus é santo, aquele que está diante de Deus também tem que ser santo. Esse chamado, irmãos e irmãs, como é que nós temos esta graça tão grande de ser santos? A vontade do Pai foi enviar a seu Filho. O enviou para assumir uma condição que não tinha Deus. E essa condição é a condição humana, a condição da carne. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu essa condição, se uniu à carne. Ele, sendo divino, nos diz a palavra de Deus, deixou sua condição para ser igual que nós, humano. Resgatou então a questão humana. Ele se fez humano. Deus se fez humano para fazer quê? Para fazer quê? Porque ele se fez humano. Porque tomou a condição de carne. Para que nós possamos ter a condição
divina. É para isso, irmãos e irmãs. Sim, hoje nós entendemos isso, que nosso Senhor Jesus, a assumir esse caminho de unir-se à carne, sim, tornou para nós o caminho da vida divina. Aquilo que era divino entrou à humanidade. Então, essa humanidade tem agora a graça do caminho divino. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos o caminho para ir ao céu, ao reino de Deus. Nosso Senhor Jesus fez isso por nós. Ele tem as duas naturezas, divina e humana. Não estão misturadas, não estão mescladas, estão separadas, mas estão ali, presentes nele, as duas condições. E é como o divino tomou a carne, e a carne tem essa graça de receber o divino. Então, ali está nossa alegria, irmãos e irmãs. Temos essa condição. Não é nada difícil poder ser santos, porque nosso Deus é santo. A igreja que Ele fundou é uma igreja santa, porque Ele santifica a sua esposa. Nós somos essa igreja, a igreja que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus. Todos nós estamos injertados, somos membros do corpo de nosso Senhor Jesus. Ele sendo a cabeça, sim, e todos nós somos esse corpo. Se nosso Senhor Jesus é a cabeça e a cabeça é santa, então, como tem que ser o corpo? Santo. E se nós somos membros desse corpo, então temos que ser santos. E falo novamente, não temos outro caminho para viver. O caminho da santidade. Por isso, São João nos fala, nós vamos ser semelhantes a Deus. Ainda não sabemos como é ser semelhantes a Deus, mas vamos ser semelhantes a Deus porque quando estemos na presença dele, não podemos ser diferentes, na condição de que ele deu para nós o divino. Então, irmãos e irmãs, é esse caminho. E temos muita esperança, irmãos e irmãs. Bom, apesar de falar aqui que nos diz que um anjo teve que falar com outros 4 anjos que receberam poder para danificar a terra e o mar. Ali esse anjo falou que não podiam fazer isso até que todos os servos de Deus fossem ou tivessem um sinal. Então, depois disso, iam danificar a terra. Nos diz o versículo 4. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000 foram os marcados. Então, nós já não fomos marcados. Imaginem-se, 21 séculos, sim, quanta humanidade já viveu, já passou, sim, quanta humanidade, 144.000 os marcados. Então, como é que Deus nos convida a ser santos? Será que já não temos oportunidade? Será que ficamos fora? Será que já não vamos entrar ao céu? Entendamos que aqui fala dos filhos de Israel. Bom, quem são os filhos de Israel? Aquele povo
do Antigo Testamento. Agora, que nos diz? Sim, no versículo 9. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Aqui já estão outros. Sim, existem outros. Já não é 144 mil, agora para estes são uma multidão imensa que ninguém pode contar, ninguém podia contar. Então nós, sim, somos no caminho de aquele que nos resgatou. Nos diz o versículo 14. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Então, essa multidão imensa são todos aqueles que entram no caminho da vinda de nosso Senhor Jesus. Então, é uma multidão imensa que ninguém pode contar. Então, irmãos e irmãs, seremos parte dessa multidão imensa? Estamos caminhando para essa vida de santidade? Estamos vivendo, estamos percorrendo esse caminho de verdadeiramente unir-nos, sim, de viver essa verdadeira comunhão com nosso Deus. Lembremos que somos parte de Deus, de nosso Senhor Jesus. Pertencemos ao corpo místico dele. Então temos que configurar-nos a Deus. Temos que ser semelhantes a nosso Senhor Jesus. Temos que viver esse caminho de ensinamento que nosso Senhor Jesus nos deixou, de exemplo da vida dele. Então, não percamos, irmãos e irmãs, esta graça que Deus dá para nós. E nossa fé nos leva a isso, irmãos e irmãs. Nossa fé, aquela fé que recebemos de Deus em nosso batismo, nos leva a viver esse caminho. A caminho da alegria, de saber que somos santos, que não é impossível viver a santidade, porque Deus se faz presente conosco, porque Deus está assumindo, sim, o compromisso que Ele, por meio de seu Pai, por meio da vontade de seu Pai, é que se faz presente para nós. O mesmo Espírito Santo é aquele que nos anima, aquele que é amor, aquele que é santo, nos leva a viver essa santidade. Então, o que temos que fazer, irmãos e irmãs? Crer, acreditar, ter em conta aqui em nossa cabeça, aqui em nossos corações, que nosso caminho é a santidade. E não temos outro caminho. O caminho da alegria, da felicidade é a santidade. Vamos todos ser santos desde já. Sim, sabemos que temos que fazer essa caminhada. Nós temos a alegria de saber que nossa igreja tem muitos santos, e que já estão lá no reino, vivendo a plenitude, a glória de Deus. Outros, têm que purificar ainda, para poder entrar ao reino de Deus. São aqueles que estão no purgatório. Tem que purificar, tem que viver esse momento, mas também já podemos falar para eles que são santos, porque no momento que fiquem purificados, eles entram a vida com Deus. Tenhamos em conta que aquele que morre em pecado mortal, ele não tem essa caminhada. Ele vai ir a esse caminho sem que separado de Deus. Todos aqueles que morrem nesse pecado venial,
Bom, tem que purificar, tem que fazer antes de entrar ao céu, a santidade, a vida santa, estar na presença daquele que é santo, então tem que purificar. E assim, irmãos e irmãs, então o que temos que fazer? Viver nossa vida santa. E nos apresenta nosso Senhor Jesus essa receita, sim, no Evangelho. Uma receita que tem que estar presente em nossa vida. Não vamos preparar ali, pois, um almoço, não vamos preparar um pão, sim, não vamos comer nada, sim, é uma receita de vida, é uma receita que é para nosso coração, para nossa própria vida. Então, nosso Senhor Jesus nos diz aqui, começou a ensiná-los, sim, como tem que viver pobres em espírito. Um pobre em espírito. Ter sempre presente que tudo que nós necessitamos para a nossa vida é Deus. Para qualquer coisa que possamos ter necessidade, primeiro Deus. Em nossas aflições, em nossas dificuldades, em nossas alegrias, sempre, primeiramente, Deus, presença viva para nós. Porque aquele que é pobre é aquele que necessita, e aquele que procura. Aquele que é pobre de espírito é aquele que vai procurar a Deus porque necessita a Deus em sua vida. Viver na questão quando nos leva a vida a ser aflitos, sem aflições. Quantas vezes nos momentos difíceis podemos ir nesse reclamo a Deus. Em nossas aflições, irmãos, ser conscientes que no momento podemos passar essas situações difíceis, mas Deus está ali presente. E permitamos que Deus faça aquilo que tem que fazer. Essa providência, essa misericórdia, essa compaixão se faça presente para nós. No momento que chega uma aflição, muitas vezes ficamos angustiados, frustrados e procuramos outras coisas. Procuramos outros deuses. E não é o caminho que nos convida a viver nosso Senhor Jesus. Ser manso, sim, ser manso. No momento vamos encontrar muitos conflitos em nossas vidas, mas nossa vida não vai ser ter guerra com os demais, ter conflitos, ter brigas com os demais. O que nós temos que mostrar para os demais é o amor, o perdão. E esse caminho, ser manso, é dar esse amor, colocarmos nessa força do amor que domina tudo, essa força do amor que transforma tudo. Isso é ser manso. Sim, ser manso é colocar-se com essa força de Deus diante daqueles que fazem violência, diante daqueles que procuram a guerra, que procuram o conflito. Também nos diz por todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Sentimos dor, irmãos e irmãs, no momento que olhamos, no momento que ouvimos que se está gerando injustiça, não somente em nossa própria pessoa, na pessoa dos demais. Temos essa fome, essa sede de procurar essa justiça para aquele que está sofrendo. É um caminho também que Deus nos convida a viver. Misericordiosos. Nós vivemos essa misericórdia de Deus no momento que vamos para pedir perdão. E Ele nos perdoa. Por que não vivemos isso também com os demais? Essa graça de Deus, essa misericórdia que se faz presente para nós, que muitas vezes acreditamos que não merecemos, mas Deus nos dá essa misericórdia. Então,
também dar essa misericórdia aos demais, os puros de coração, purificar, não ter sujo nosso espírito, nossa alma, tem que estar purificadas. Aqueles que promovem a paz, aqueles que são perseguidos, aqueles que os injurarem, que mentindo com qualquer tipo de mal, os levem a viver um caminho de dificuldade, sim, por causa de Deus. E nos diz nosso Senhor Jesus no versículo 12, alegrai-vos e exultai. Irmãos e irmãs, é a receita que Deus nos convida para viver nossa santidade, porque com isso nos unimos nessa comunhão com nosso Senhor Jesus. Pratiquemos então esta vida, a vida que Deus nos convida nesta festa, nesta solenidade de todos os santos. Vamos então, irmãos e irmãs, a ser santos. Vocês, eu acho que, e tenho certeza, que vocês conheceram a muitas pessoas que tiveram talvez esse caminho. Talvez não podemos falar, foram as pessoas mais santas, mas procuraram, lutaram, fizeram todo o possível por viver isto. Bom, que também seja inspiração para nós. Porque ali pode estar uma mãe, pode ser um pai, uma irmã, um irmão, um amigo, um vizinho, um conhecido, sim, e que também seja inspiração para nós. Amém.